Mestre e doutor em Direito, o promotor da Justiça Tiago Pierobon é um dos nossos convidados aqui hoje. Antes, o Iluminuras presta uma homenagem à poeta Gabriela Mistral. Há 70 anos, a chilena recebia o Nobel de Literatura, o primeiro entregue a um escritor latino-americano. E quem conta detalhes da vida e da obra da escritora é a professora Gilda Segópia. Gilda é mestre em Língua e Cultura Espanhola pela Universidade de Salamanca e, assim como Gabriela Mistral, é professora e chilena. Gilda, obrigado pela presença. Obrigada a vocês pela oportunidade, de dar a conhecer uma grande escritora e poeta chilena. Até começando já perguntando sobre isso, Gilda, por que a poesia da Gabriela Mistral se destacou tanto a ponto de receber um Nobel e ser conhecido no mundo todo? Bem, a poesia da Gabriela Mistral, ela traz inovações em termos de linguagem, ela utiliza muito, pela primeira vez dentro da nossa poesia, a linguagem coloquial, a linguagem conversacional. Gabriela Mistral não era muito ligada às questões acadêmicas, ela sempre teve uma postura muito independente com relação à sua produção estética. A grande novidade dentro do seu trabalho é justamente isto de ela nomear as coisas, nomear a vida, os sentimentos, as sensações com uma própria linguagem. Uma linguagem considerada castiça, considerada arcaica, longe daquela linguagem, daquela retórica acadêmica. Que tipo de temas ela tratava, ela escrevia? Ela é riquíssima na sua abordagem a temas tão universais como a criança, a mulher, a natureza, a América, os humildes, principalmente. A poesia da Gabriela Mistral, ela é fundamentalmente uma poesia que, expressando a beleza da vida, expressa a dor e o sofrimento dos pobres. Ela falava, eu gosto do povo porque nele se expressa a máxima consumação da dor e do sofrimento. É uma poesia extremamente social. Agora, ela começou a publicar muito cedo também, né? Era professora, começou a carreira como professora e as primeiras publicações também vieram cedo, não foi? Vieram cedo. Ela conhece o sucesso desde jovem. Foi uma professora rural, trabalhava no interior de uma família humilde, com uma ausência de pai, cria-se entre uma família de mulheres e participa na vida laboral desde menina de 14, 15 anos. Ela vai trabalhar como assistente de uma professora. Já aos 15 anos, ela tem escritos importantíssimos sobre os direitos da mulher, sobre o papel da mulher, sobre o comportamento da mulher. Ganha um prêmio, um concurso literário muito jovem, que se chamava os Jogos Florais. A partir daí, já começa, digamos, imediatamente a ser reconhecida pelo seu famoso poema chamado Os Sonetos de la Muerte. Estava dando cursos como professora, mas pouco tempo depois já o governo encomenda as funções consulares que ela ocupa durante muitos anos da sua vida em diversos países, como Espanha, Portugal, Brasil, inclusive Estados Unidos. Então ela deixa de ser professora e passa a assumir um cargo consular. Já sai do Chile, deixando a sua função como professora, ela vai para o México convidada pelo ministro de Educação José Vasconcelos em 1922 a implantar uma reforma educacional que grande parte dela até hoje ela se mantém vigente. Educação rural para mulheres, para os homens do campo. Outra coisa curiosa, você falava dessa questão de que ela viajou bastante a serviço do governo chileno, passou pelo Brasil, como você já falou. Sim. E no Brasil, ela recebeu a notícia, inclusive,
de que tinha sido premiado, tinha vencido o Nobel de Literatura, não foi isso? Foi. Ela foi a primeira pessoa latino-americana a receber um prêmio tão importante como o Nobel de Literatura. Ela estava em Petrópolis. Ela morava em Petrópolis. Ela estava em Petrópolis quando recebe essa notícia que tinha sido otorgado a ele o Prêmio Nobel de Literatura. Gabriela Mistral também escreveu prosa, Gilda. A poesia é mais importante, foi mais reconhecida, mas também teve prosa e também de qualidade. Como é que você classifica? A prosa da Gabriela Mistral está sendo estudada e reconhecida hoje. Reconhecida e conhecida. Quando a Gabriela, em vida, publica suas obras de poesia, pouco se conhece sua produção de prosa, se bem que ela sempre publica em jornais importantes, em revistas, um gênero literário criado por ela que se chama recados. Nesses recados, ele expressa sua opinião sobre diversos temas. Então, de uma ou outra maneira, se conhece aí a prosa da Gabriela. Só que, postumamente, começa a publicação de riquíssima publicação em prosa, de uma qualidade, de uma beleza extraordinária. No Chile, no Brasil e no mundo todo, a Gabriela Mistral tem o reconhecimento merecido? Não tem. No Chile e no mundo inteiro, ela foi conhecida como uma poeta que escreve para as crianças. Uma poeta que escreve canções de ninar, rondas infantis, poemas dedicados às crianças. Há uma publicação dela que é Ternura, onde ela realmente se dedica a isso, mas no sentido inovador, de fazer alguma coisa nova, de não repetir aquilo que vem dos nossos antepassados, aquelas conhecidas canções, aquelas conhecidas rondas infantis. Ela aproveita isto e trabalha com este tema, mas a obra dela vai muito mais além que uma produção de temas para crianças. Não é reconhecido. Outro ponto importante na biografia dela, você me contava aqui antes da entrevista, quando morava aqui no Brasil, ela passou por uma situação trágica, a morte do sobrinho, não foi isso? Sim, ela morava em Petrópolis, estava muito feliz em Petrópolis, porque a Gabriela Mistral sofria muito com frio, pese a ter sido uma amante devota da natureza, grande tema na obra dela, sofria muito com frio. Estava muito feliz no Brasil, com sol. O sol, falava a Gabriela, era a vida, era a alma dela. Mas ela sofre em contrapartida essa grande perda. O sobrinho dela, que ela criou como filho, morre em Petrópolis. Se suicida. Então, Lagar, esta obra dela está impregnada de uma dor que ela estava consumindo-se por esta dor da perda do sobrinho. A gente comemora, então, neste ano, Gilda, os 70 anos do Nobel de Literatura da Gabriela Mistral. Você já explicou aqui a importância para a gente. Mas para você, o que é mais importante na prosa e na poesia dela? O que ficou marcado? O que ficou, não. O que fica, porque para mim, a Gabriela Mistral, tem gente que está sempre acompanhada da Bíblia, eu estou sempre acompanhada da Gabriela. Essa poeta maestra, essa poeta crítica, essa poeta amorosa, essa poeta que encerra a beleza e o sofrimento do ser humano. Do ser humano como indivíduo e como a humanidade inteira. Ela me traz uma profunda satisfação. Ela teve um profundo sentido da vida e sua poesia foi a sua ferramenta para que o homem fosse melhor. Para terminar, Gilda, para quem conhece pouco ou não conhece a obra da Gabriela Mistral, o que você recomenda? É para começar por onde? Por qual livro? Por aquele que você encontrar primeiro.
São todos ótimos. São 4 livros de poesia que, naturalmente, eles contêm os temas sempre em torno da sua obra, mas não tem. Se você encontra ternura, você lê ternura. Se depois você encontra lagar, primeiro você vê aquele que você tiver oportunidade. A ordem da publicação dela é primeiro Desolação, depois Ternura, depois Tala, que é sua obra-prima, que está imbuída do espírito indo-americano, é quase uma obra antropológica, e a última obra dela que foi Lagar. O importante é ler. O importante é conhecê-la, ter o prazer de conhecê-la. Ok. Gilda, é isso. Muito obrigado pelas suas informações, tanto conhecimento sobre a Gabriela Mistral. Foi um prazer. Igualmente. Muito obrigada a vocês. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com o promotor Tiago Pierobon. É um minutinho só, não sai daí. O Iluminuras já está de volta para conversar, dessa vez com o promotor de justiça, Tiago Pierobon. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Vou começar aqui, Tiago, falando sobre alguns dos seus livros e gostaria de saber, antes disso, quais são as temáticas, que tipo de tema você escreve e por quê? São temas que você sente falta no mercado, que você tem familiaridade, que você gosta. Quais são os seus temas? Então, eu tenho escrito nos últimos anos sobre a temática de direito processual penal e de temas relacionados a direitos humanos. Eu escrevo sobre esses temas num primeiro momento porque foi a minha atuação profissional, então a necessidade de eu poder me aprofundar nos temas com os quais eu trabalhava, me especializar, trabalhar melhor, e também por uma vocação pessoal dessa afinidade com os temas relacionados a direitos humanos. Então eu tenho escrito sobre violência contra as mulheres, sobre racismo, sobre o problema da violência policial, corrupção policial e também da violação dos direitos humanos dos policiais, que é um tema que muitas vezes é esquecido. Esses têm sido os temas de interesse das minhas pesquisas e dos meus escritos. Vou começar aqui pelo mais recente, uma obra de muito fôlego, sua tese de doutorado, tem 1.300 páginas, é o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. O que você defende aqui? Esse é um tema, para mim, dos mais importantes hoje para a atuação do Ministério Público. A importância do Ministério Público colaborar com a construção de uma polícia mais democrática, que respeite os direitos humanos e que seja eficiente. Então, nessa obra, ela faz uma análise do tema de forma transdisciplinar. Tem uma análise de sociologia, a compreensão de por que existem esses problemas na atividade policial, o que leva eventualmente um policial a se envolver num grupo de extermínio, numa milícia, numa atividade de corrupção, que, sempre lembrando, isso não é a regra, é a exceção. A maioria dos policiais são honrados, arriscam suas vidas pela segurança pública, mas o fenômeno existe, a gente não pode negligenciar. Depois tem uma discussão de direito constitucional, sobre a importância do paradigma do Estado democrático de direito, não aceitar esse tipo de desvio. Isso não é um mal necessário, isso tem que ser combatido. E por que é tão importante, portanto, o Ministério Público exercer o controle externo da atividade policial? Tem, na sequência, uma parte de direito processual penal, que eu analiso como que, em cada investigação criminal, o Ministério Público colabora, seja para assegurar o sucesso da investigação, com a sua aquisição de diligências e outras intervenções, seja também fiscalizando a legalidade da atuação da polícia em cada uma das diversas diligências. E, no final, eu faço uma análise da legislação internacional, dos tratados internacionais, das recomendações da ONU que existem sobre a importância de um órgão de controle externo da atividade policial e como que o Ministério Público pode atuar nesses casos, seja para fiscalizar a atuação policial, a forma como a polícia age no seu dia a dia, seja eventualmente colaborando com a investigação e a promoção da responsabilização de policiais que pratiquem desvios. A ideia central da obra é sempre essa, valorizar as polícias. Não existe nenhuma democracia no mundo que exista sem uma polícia forte, bem estruturada, mas uma polícia que tenha em conta os direitos do cidadão e que seja eficiente nessa sua missão. No dia a dia ainda tem muita resistência, por parte das polícias. Por que é tão importante esse controle pelo Ministério Público? Ele é importante para fortalecer as polícias.
né? Quando as polícias elas percebem que o órgão de controle externo não está contra a polícia, ele está junto com as polícias, quer ajudar as polícias a se estruturarem de uma forma mais democrática, a serem mais transparentes e mais eficientes, de forma geral, em outros países do mundo, as polícias têm crescido com a colaboração do órgão de controle externo. Vou de trás para frente aqui, pegando agora o livro de 2013, Modelos Europeus de Enfrentamento à Violência de Gênero. É um livro com a participação de outros especialistas que você coordenou. Fala um pouquinho sobre ele, por favor. Esse livro é muito interessante. Ele foi o primeiro livro que existiu aqui no Brasil de comparação de sistemas estrangeiros com a realidade brasileira de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Nós sabemos que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade muito machista. Há um conjunto enorme de violências que é normalizado contra as mulheres, mas das diversas violências de gênero, a mais letal delas é a violência doméstica. Então, nós fizemos uma pesquisa em 4 países da Europa, Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Foram 4 pesquisadores, cada um foi para um desses países, passou por um estágio de 2 semanas nesse país, entrevistando policiais, promotores de justiça, juízes, ONGs feministas, acadêmicos. E no final nós fizemos um relatório de como que funciona o sistema de enfrentamento à violência doméstica nesses países, e no final eu fiz uma análise de como esses sistemas podem ajudar o Brasil a ser mais eficiente no enfrentamento dessa grave violação de direitos humanos, que é a violência doméstica contra a mulher. E nessa comparação, o Brasil está realmente muito mal? Qual que é a sua avaliação? Nós temos inúmeros avanços, e a Lei Maria da Penha, sem dúvida, é um dos grandes avanços que nós temos, é uma das legislações mais avançadas em termos de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, mas hoje o nosso grande desafio é na estruturação de políticas públicas, né? A criação dos acompanhamentos psicossociais, a criação das casas-abrigos, a integração do sistema de justiça com o sistema de proteção. Os outros países, nesse ponto específico, estão bem à nossa frente, infelizmente. Continuando, Direito Processual Penal, que é um manual, não é isso? Exato, esse é um livro que eu escrevi durante muitos anos no início da minha carreira. Eu lecionei em cursos preparatórios para concurso, e esse era o manual que eu recomendava aos meus alunos para se prepararem para os concursos da carreira jurídica. Então, é um manual de direito processual penal que pega desde, enfim, a fase teórica, sistema acusatório, investigação criminal, ação penal, competência e todos os temas de processo penal. E aí a gente vai lá atrás, em 2007, que é a sua dissertação de mestrado, com provas ilícitas e proporcionalidade. Eu pesquisei na época do meu mestrado. Novamente, eu gosto sempre de pesquisar temas que me parecem instigantes. E naquele momento era um dos temas que mais me causava perplexidade no processo penal. Como que determinadas provas, que claramente indicavam a culpa de uma pessoa, eram negligenciadas no processo, e como que em outras situações graves violações de direitos praticadas pela polícia eram, de certa forma, toleradas. Então, aonde que estava a linha, né? Aonde que estava o critério para eu excluir ou para eu admitir uma prova? Por um lado, é importante excluir as provas ilícitas para não estimular a polícia a praticar arbitrariedades, mas, por outro lado, quando se tratam de pequenas violações de formalidade, tem um grande bem jurídico por trás, como é a responsabilização de grandes crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, é importante nesses casos que a justiça leve em consideração todos os valores daquele caso concreto. Bom, tanta produção é resultado de muita leitura, tenho certeza. Você tem livros e escritores preferidos, Thiago? Eu tenho vários autores que eu gosto e que eu admiro, eu não me prendo só em um, claro, é importante a gente ter sempre a mente aberta, inclusive para novas áreas do conhecimento. Ultimamente eu tenho estudado muito sociologia e história. Eu acho que são disciplinas que às vezes nós valorizamos pouco aqui no Brasil, mas que elas têm um potencial de agregar muito para a nossa compreensão da realidade. E dos diversos autores que tem na área de sociologia, o Foucault, Fanon, enfim, tem um que eu admiro de forma especial, que é o Pierre Bourdieu, né? Ele que vai trazer o conceito de poder simbólico, né? Dessas microviolências que são normalizadas na sociedade. Ele que vai discutir sobre a dominação masculina e a importância da gente repensar as relações de gênero entre homens e mulheres na sociedade. É um autor que tem me inspirado muito. Vou fazer uma pequena pausa então, Thiago, para a gente lembrar um pouco da vida e da obra de Pierre Bourdieu. O sociólogo francês, considerado um dos mais importantes das últimas décadas, nasceu em 1930. Crítico ferrenho das desigualdades sociais, escreveu sobre educação, cultura, política e sociologia da sociologia, por exemplo. Pierre Bourdieu morreu em 2002, aos 71 anos de idade.
E o que você está lendo hoje, Tiago? Então, eu tenho lido um livro do Barnaby, que é sobre a história das guerras religiosas, né? E é um livro que tem me ajudado muito a entender o problema da intolerância religiosa, que é um dos outros temas com o qual eu trabalho. Quer dizer, é incrível a gente perceber que como a história da humanidade ela é sempre permeada pela intolerância religiosa, seja de muçulmanos conquistando tribos africanas, seja de cristãos perseguindo judeus e muçulmanos, seja dos judeus sendo historicamente perseguidos e depois criando seu Estado e eles mesmos voltando a praticar algum tipo de violência. Recentemente, os atentados nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos, o atentado na França, todos eles são problemas de intolerância religiosa. Às vezes a gente olha e pensa que esses problemas são só lá fora, mas na verdade do nosso lado nós temos os mesmos problemas. Aqui no entorno do Distrito Federal, recentemente tivemos vários casos de templos de religiões de matriz africana sendo apedrejados e incendiados. Então, no fundo, a mesma intolerância lá fora que existe quando queimam igrejas cristãs e como degolam pessoas pelo simples fato de serem cristãos, é, em última análise, o mesmo problema que nós temos aqui, de templos religiosos sendo incendiados, de religiões minoritárias, por conta exatamente dessa intolerância e da incompreensão. O que nós vemos na história da humanidade é que o grande resultado da intolerância religiosa é a destruição dos próprios Estados. E a gente não pode tolerar esse tipo de violação de direitos humanos. Você já explicou aqui para mim que a leitura te ajuda no dia a dia, no seu cotidiano, no seu trabalho. Agora, como é que você organiza seu tempo, Tiago, entre trabalho, leitura, o que é prazer, o que é obrigação? Eu tenho a visão de que na vida nós temos que ser equilibrados em tudo, né? E que todos nós temos a obrigação de sermos o melhor ser humano que nós podemos ser. Então, quando eu estou no trabalho, eu me esforço para ser o melhor promotor de justiça que eu posso ser. Quando eu estou dentro de casa com a minha família, eu me esforço para ser o melhor marido, o melhor pai que eu posso ser. E procuro também ter outras áreas da vida, como o esporte, como a música, enfim, a leitura. Tudo isso faz parte da nossa formação humanista e a gente não pode só trabalhar e só escrever. A gente tem que ter um pouquinho de tudo na nossa vida. Agora, você costuma ler num determinado horário ou não, sempre que dá uma brecha? Eu tenho o costume, e é desde criança, de andar sempre com um livro debaixo do braço. Então, se eu estou num consultório do dentista aguardando uma consulta, eu estou abrindo meu livro e lendo. Se eu estou dentro de um avião, eu estou abrindo o meu livro e lendo. Enfim, no fundo, é uma forma de eu não desperdiçar o meu tempo, eu aproveitar sempre o meu tempo. O que vem por aí? Então, eu tenho trabalhado agora numa outra obra que é sobre racismo, né, sobre a atuação do sistema de justiça no enfrentamento ao racismo, uma pesquisa documental sobre como a Justiça do Distrito Federal tem respondido aos casos de racismo, e tem uma outra obra que eu estou trabalhando também, que novamente é sobre violência doméstica contra a mulher, mas numa outra perspectiva agora da importância da articulação das políticas públicas, da articulação do trabalho de rede para o enfrentamento à violência contra a mulher. Para terminar, Tiago, para os estudantes e para os próprios profissionais do direito, na sua avaliação, que livro, que escritor da área fundamental? Todos os escritores são muito importantes. Na verdade, quando eu estudava para os meus concursos, eu sempre elegia uma referência em cada uma das áreas, constitucional, administrativo, penal, processo penal, e ia me guiando por eles. Eu não teria um único autor. Acho que a grande dica é ler o máximo possível e estar sempre com a mente aberta para novos conhecimentos. Ok. Tiago, é isso. Muito obrigado pela sua participação, por tantos livros. Boas histórias contadas aqui. Muito obrigado. O prazer foi todo meu. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina neste momento, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.